Bom dia, boa tarde, boa noite, aluno do Chance. Tudo bem com você? Mais uma semana, mais uma aula do nosso módulo de atendimento ao cliente. Hoje, com a parte 10, vamos começar a falar sobre os canais de atendimento. Vamos falar sobre atendimento pessoal, que é a mesma coisa que atendimento presencial, ok? A gente já falou tantas coisas nesse módulo, né? Faltam apenas algumas aulas para acabar, mas é bom que a gente relembre algumas coisas que a gente viu, como por exemplo o processo de comunicação, né? A gente entendeu lá como é que funcionava uma comunicação que a gente julga eficaz, que é onde a gente fala e o outro compreende, né? Ou a outra pessoa fala e a gente compreende. Tem que tomar cuidado com os ruídos, né? Que é tudo que pode acontecer para atrapalhar essa comunicação. Tem que seguir algumas diquinhas ali para a gente ter uma comunicação eficiente, que a gente já conversou sobre isso também, né? E aí a gente seguiu por um caminho onde todas essas informações eram construídas para que a gente entendesse o que é o atendimento ao cliente de fato, por que, que ele é tão importante para a empresa, por que, que ele é um dos principais pilares da empresa, né? A gente pode até dizer assim. E aí a gente viu alguns tipos de atendimento que podem acontecer, que podem ter dentro de uma empresa, que podem ser em setores separados ou não, mas que são atendimentos diferentes um do outro. E aí a gente falou de saque, a gente falou de atendimento técnico, financeiro, retenção de clientes, falamos de ouvidoria, né? Vários tipos de atendimento que tem aí, que é para atender aquela necessidade específica do cliente quando ele entrar em contato com a empresa. E hoje nós vamos começar a falar sobre os canais de atendimento, que é por onde esse cliente entra, né? Como que ele vai falar com você. E aí a gente vai abordar, claro, o atendimento pessoal, presencial hoje, o telefônico e o atendimento por chat, por WhatsApp, a fim de compreendermos as particularidades de cada canal. Tá? Então, muita coisa que a gente vai ver aqui, como eu tenho falado nas outras aulas, eles se encaixam em qualquer tipo de atendimento ao cliente, tá? Seja o tipo de atendimento ou seja o canal de atendimento. Várias das dicas, né, que eu estou dando aqui a gente pode encaixar no tema geral do nosso módulo, que é atendimento ao cliente. Tá? Mas eu estou procurando separar para que vocês compreendam onde elas entram ali dentro do tema da nossa aula. E com o canal de atendimento não vai ser diferente, tá? A gente vai falar um pouquinho do que é esse atendimento pessoal, que a gente também pode chamar de presencial, tá? E quais empresas que precisam ter, por que, que ele é importante, por que, que ele é bacana, e vamos seguir por algumas dicas, ok? Espero que vocês estejam prontos e que aproveitem essa aula. Parte 10, canais de atendimento, atendimento pessoal presencial. Uma coisa que eu tô batendo na tecla desde a aula passada, deixa eu até baixar um pouquinho, pronto, para dar para ver tudo. Que é que vocês entendam é que quando a gente falar dos tipos de atendimento agora, né, dos tipos não, desculpa, vou ficar confundindo essa aula. A aula que vem eu já vou ter entrado aí no canais de atendimento, mas agora eu vou ficar confundindo. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui nos canais de atendimento é que é realmente a forma como o cliente vai ser atendido, tá? A gente não vai especificar o problema dele, que é o tipo de atendimento, o problema, ou o elogio, ou o motivo que ele tá ligando, tá? A gente vai falar do canal que a empresa vai atender. Então é importante que vocês entendam que num atendimento pessoal, presencial, por exemplo, você pode ter atendimento para venda, para saque, para retenção, financeiro, técnico. Todos os tipos de atendimento podem se encaixar num atendimento pessoal, num atendimento presencial, tá? Por que eu tô falando pessoal e presencial? Porque tem aí uma divergência quanto ao nome que a gente dá para esse tipo de atendimento, porque o pessoal é feito por pessoas, né? O nome tem a ver com isso. E quanto por telefone também pode ser feito por uma pessoa. Por um chat também. Nem sempre vai ser é, um atendimento eletrônico, né? De respostas automáticas e tudo mais. Vai ser feito por pessoas. Mas é um nome que já dá muito tempo para o atendimento que é presencial, tá? Que vai ser a pessoa vai estar presente lá naquele local, tanto a pessoa que quer o atendimento quanto o representante da empresa. Então, esse atendimento pessoal, presencial, ele pode ser para atender qualquer tipo de demanda do cliente, qualquer tipo de necessidade. Uma necessidade técnica, uma necessidade financeira, de querer cancelar algum produto ou serviço, querer
ter uma dúvida sobre esse produto, esse serviço, para venda também, que é o que a gente mais vê. O vídeo, inclusive, que a gente vê no final, que a gente vai assistir ao final dessa aula, fala de dicas de atendimento de uma loja. Eu procurei pesquisar exemplos de atendimentos que são presenciais para poder a gente ambientar, né, o assunto, mas é importante que vocês compreendam isso, tá? A partir de que eu falar agora dos tipos de atendimento, pode ser para qualquer dos canais de atendimento, desculpa de novo, pode ser para qualquer tipo de atendimento. Canal de atendimento é por onde vai acontecer, tá? É esse atendimento que pode ser para cancelar, pode ser para uma dúvida, pode ser uma dúvida de fatura, um atendimento financeiro, um atendimento técnico, algum problema, tá? Vamos lá. O atendimento pessoal, como diz o nome, é prestado pessoalmente, tá? No local que represente a empresa ou na residência do cliente. Porque a gente sabe que tem empresas que mandam representantes às casas dos clientes. Empresas que podem ter o seu atendimento para venda no local e depois o atendimento é na residência do cliente. A gente está usando muito exemplo de TV por assinatura, né? Porque por eu ter trabalhado já com isso, eu sei muito de detalhes desse tipo de empresa, né? Desse tipo de serviço prestado, mas você tem um atendimento técnico na sua casa, por exemplo. O técnico vai até a sua casa para instalar, o técnico vai à sua casa quando precisa de alguma manutenção, né? Então, isso também se encaixa como atendimento pessoal presencial. Não só o movimento do cliente ir até uma loja ou até um ponto de contato que essa empresa colocou, tá? Então, a gente tem que olhar também para isso. Nem sempre o movimento vai ser do cliente vindo. Às vezes vai ser da empresa indo até o cliente. Para venda também. É, Aquele pessoal que vende filtro, já viu? Não sei se por aí tem. Esses filtros que você compra e aí tem a manutenção anual. Aqui em casa tem um que já tem água gelada e água natural. Você instala lá no cano. Então, esse atendimento, muitas vezes a pessoa vai até a residência até mesmo para vender. Depois vai até a residência para instalar e vai até a residência para fazer manutenção. Eles têm um atendimento telefônico que fica verificando se está funcionando, quando tem que trocar o filtro uma vez por ano e tudo mais. Mas o canal deles principal de atendimento é o presencial, porque eles sempre estão indo até o cliente para vender, para fazer uma manutenção, enfim. Um canal não vai indisponibilizar o outro, tá? A maioria das empresas tem vários canais de atendimento. Tá? Mas o presencial, pessoal, ele é muito importante, né? Se a gente for observar, porque a gente ainda tem pessoas que não lidam bem com a tecnologia. Como a maioria das pessoas hoje nem tem mais telefone fixo, é tudo celular, existem pessoas que não lidam bem com a tecnologia, que não compreendem bem quando o atendimento é por telefone ou por chat, e precisam de um ponto, um local onde eles vão ser atendidos por pessoas, né, presencialmente ali, face a face, né, e vão conseguir falar o que eles precisam, tá? Isso se aplica para tudo, se aplica para venda, para problemas, para cancelamento, né? Para venda, muita gente hoje prefere comprar pela internet. Eu sou uma pessoa que consumo muito pela internet. Eu vou para uma loja física quando eu não acho o que eu quero na internet, ou que a coisa é muito difícil você achar o que você não quer na internet, ou às vezes eu preciso de uma coisa de forma rápida e não quero esperar o tempo para chegar na minha casa. Então, presencialmente eu compro por dois motivos. Produtos, né, que a gente fala assim. Ou porque eu preciso daquilo rápido, ou porque eu simplesmente estou passando pelo local, vi alguma coisa que me despertou a necessidade, tá? Aí a gente tá falando lá um pouco de marketing, né? Que é uma vitrine, né, que me chamou a atenção. Ou eu estava simplesmente andando para esfriar a cabeça, alguma coisa, que tem acontecido pouco nesses anos de pandemia, né? Mas eu vi alguma coisa que eu achei interessante, comprei. O poder, né, da presença da pessoa no local, do impulso, do que o marketing, como o marketing vai atrair essa pessoa para que ela faça a compra, né? O presencial ele tem muito disso, tá? Então hoje eu compro muito presencial por conta disso. Mas existem pessoas que não sabem comprar pela internet. A minha sogra não tem dificuldade de comprar pela internet. Sempre que ela quer alguma coisa, ela sabe ver, né? Porque ela tem o celular, ela vê o Facebook, aí tem as propagandas lá. Que mais? Quando ela quer alguma coisa, ela sabe no Google buscar. Então, às vezes, ela quer alguma coisa e ela pede para eu comprar.
porque ela não sabe muito mexer com isso, ela tem medo de botar cartão, se o local é seguro ou não, ela não sabe fazer essa avaliação. Então ela pede muito para que eu compre para ela, mas ela é muito mais no presencial. Eu de ir até o local, amanhã eu vou ao centro da cidade para ver isso, para ver aquilo outro. Eu essa semana preciso fazer uma compra presencial, mas porque o prazo da internet não me atende. Eles querem me entregar em 11 dias úteis. Eu não tenho 11 dias úteis, eu quero isso para essa semana, o produto para essa semana. Então eu vou precisar ir à rua e comprar. E pode ser que nesse processo eu compre outras coisas, atraída pelo marketing, né? Atraída pelo poder de persuasão, talvez de um vendedor, um apelo de uma loja com a sua vitrine, enfim. Tá? O atendimento pessoal presencial ele tem esse peso ainda. É importante que a empresa tenha. Tá? Tem um caso de uma loja chamada Amaro, que é uma loja da internet de roupas femininas. Eu nem sei se tem outra coisa, eu entro muito pouco nesse site, mas eles vendem roupas e aí eles verificaram na estratégia deles, eles eram só um e-commerce, e aí eles verificaram na estratégia deles que se eles colocassem, eles iriam vender mais se eles tivessem lojas específicas em capitais, chamadas guides shop, que é onde a pessoa pode ir para trocar alguma coisa que não gostou que comprou na internet, ou para experimentar algum produto, algum produto que tenha lá, que tenha visto, ou faltou confiança para comprar, entendeu? Então, eles perceberam, eles sendo um e-commerce, eles perceberam a necessidade de ter um local físico, de ter um local presencial para que as pessoas pudessem ir para comprar, para tirar uma dúvida, tá? Para trocar algum produto ou serviço, que facilitaria a vida deles e eles venderiam muito mais. E isso foi um grande sucesso. Eles vendem muito mais por conta disso. Tá? E as guide shops tem em São Paulo, não sei se tem em outras capitais, mas acho que tem em Belo Horizonte, tem também. No Rio de Janeiro não sei se tem, mas eu sei que tem em São Paulo e em Belo Horizonte. E é um case de sucesso, tá? Em relação a isso. Então a gente não pode, em prol da tecnologia, de tudo que a gente tem vivido pela internet hoje, achar que o atendimento presencial, pessoal, não é importante. Mas aí vai depender do tamanho da empresa, né? A gente conversou sobre isso antes de eu começar a falar de tipos de atendimento e agora de canais de atendimento, que a empresa tem essa possibilidade de ter vários tipos, vários locais de atendimento e vários setores de tipos de atendimento também, que vai definir isso é o tamanho da empresa. Uma empresa grande vai ter lá o setor de retenção, o setor de venda, o setor de reclamação técnica, o setor de reclamação financeira, enfim. Só que vão ter empresas pequenas que vão ter vários tipos de atendimento em uma pessoa só. Vai ter eu, por exemplo, Tatiana lá atendendo. E eu vou atender a todas essas demandas. Se o cliente quiser uma informação, eu. Se o cliente quiser um problema técnico resolver, eu. Se o cliente quiser resolver um problema financeiro, eu. Se o cliente quiser cancelar, quem vai ter que argumentar, eu. E vai depender do tamanho se a empresa é grande ou se a empresa é pequena. Empresas grandes conseguem separar isso, empresas pequenas não, tá? E para canais de atendimento não é diferente. Vão ter empresas que vão ter vários canais de atendimento e vão ter empresas que vão escolher apenas, eu quero ter o pessoal presencial e eu quero ter o por telefone, tá? Ou eu quero só ter por telefone, tá? Ou só por chat, tá? É importante que a gente entenda que talvez os canais de atendimento que a empresa tenha possa não atender a um determinado tipo de cliente, a um determinado perfil de cliente. E isso pode, se esse determinado perfil de cliente estiver dentro do público-alvo, de quem é aquela empresa, para quem aquela empresa quer vender, ou quem, no caso do público, quem compra aquela empresa, que vai se mapear através de pesquisa, né? Ou quero vender para, sei lá, pessoas com mais de 50 anos. Vamos pensar num produto aqui. É, uma empresa que fabrica, sei lá, dentadura, tá? Uma empresa que fabrica dentadura precisa ter atendimento físico, porque as pessoas que precisam, às vezes, da dentadura, com mais de 60 anos, é, eles precisam ir até o local, não só para tirar as medidas e tudo mais, mas porque são pessoas que não têm tanta intimidade assim com a tecnologia, né, por conta da faixa etária e mais, para poder ficar tendo todos os tipos de atendimento por telefone, por e-mail, entendeu? Imagina se essa empresa não tem um posto para entregar essa dentadura.
tá? Ó, você moldou aqui, mas agora vai chegar na sua casa. Aí a dentadura não chega porque ficou parada no correio. Aí o idoso não tem intimidade para saber onde é que tá, para rastrear as encomendas. Olha só o problema que causa, sabe? Então avalie isso quando eu estiver falando dos tipos de atendimento, tá? O que, que vai ser mais importante pro tipo de empresa que é, pro público-alvo que ela tem ou pro público que compra dela, tá? É importante avaliar tudo isso. E é importante que a gente observe do que é importante ter dentro de um atendimento pessoal, presencial, que a gente começa a olhar, vocês vão olhar e vocês vão falar, a gente já viu isso. Falei um pouco disso lá no módulo de marketing também, já devo ter falado alguma coisa disso nas aulas passadas, tá? Mas isso quando a gente fala de atendimento pessoal, e é isso que eu quero que vocês entendam, das particularidades, do que funciona, do que a gente precisa observar muito mais quando o atendimento for pessoal, tá? Porque é importante que a gente veja assim, o que a empresa deseja passar, tá? Isso vai ser importante para qualquer canal de atendimento e para qualquer tipo de atendimento. Mas no presencial vai ter um peso maior. Por quê? Vou explicar aqui para vocês. O atendimento ao cliente deve ter características voltadas à missão, visão e valores da empresa e praticadas pelos seus proprietários, dirigentes e empregados, tá? Eu já dei esse conceito aqui, eu acho que em umas 2 aulas diferentes, porque eu acho ele muito importante. Porque missão, visão e valores, eles vão nortear o que a empresa quer, tá? E aí, a gente acabou de falar aqui, o que a empresa deseja passar, tá? Então a empresa tem sua missão, sua visão e seus valores para nortear aqueles clientes. Missão, onde nós queremos chegar, visão, em quanto tempo, valores são os real de fato os valores que são importantes para a empresa. Ah, honestidade, segurança, flexibilidade, sei lá, tudo que foi importante para a empresa, tá? Cliente em primeiro lugar, ok? A empresa vai ter uma lista lá de valores, não quer dizer que os outros não sejam importantes para ela, mas quer dizer que aqueles são os principais valores da empresa, tá? Então, para uma empresa que tem um valor de, sei lá, cliente em primeiro lugar, combina ter um atendimento que, sei lá, demora 2 horas para atender o cliente? Não combina, porque o cliente não está ficando em primeiro lugar. O atendimento ao cliente não está ficando em primeiro lugar. Né? Então, quando a gente olha para o atendimento pessoal, para o atendimento presencial, ele precisa ter características voltadas à missão, visão, valores da empresa, tá? E deve ser praticado por todo mundo, tá? Por quê? Porque aquele atendente lá, aquela pessoa que vai estar lá representando a empresa naquele atendimento, ela também precisa viver isso e não ouvir que aquilo é importante, sabe? Ah, ele vai para um treinamento e vê lá que a empresa tem a missão de ser a melhor empresa naquele segmento de mercado, tá? Num prazo de 5 anos, tá? Ela ser a melhor do mercado vai depender de uma série de fatores. Se o produto ou serviço é bom, é, se ele tem um preço que atende ao público-alvo lá que foi traçado e tudo mais. Mas o atendimento ao cliente, que é cuidar dos clientes, que é colocar os clientes numa posição em que eles se mantenham comprando aquele produto ou serviço, tá? Também vai depender do atendimento ao cliente, certo? E por N motivos que a gente já até conversou nas outras aulas, né? A gente falou de produto, a gente falou de qualidade do produto, a gente falou do boca a boca, a gente falou do cliente ter um problema com o atendimento, não gostar e por causa disso falar mal daquele produto, daquele serviço, e se for uma empresa muito grande, isso pode virar uma coisa nacional, uma piada nacional, o fato daquela empresa, mesmo grande, mesmo vendendo bastante, ter aquele problema. Eu citei até uma empresa na outra aula falando por conta disso. Então, no atendimento presencial, a empresa fica muito em evidência, porque você vai ter uma cara, né? Vai ter uma postura, vai ter uma atitude, né, daquela pessoa que está ali representando a empresa. Então é importante que se observe isso, tá? O meu atendimento vai ter as características voltadas à missão, à visão, aos valores da empresa, tá? Qual tipo de pessoas eu vou selecionar para atender, tá? Como que elas devem ser,
tá? Como que elas devem se portar, como que elas devem tratar o cliente, como que elas devem falar, tá? Isso tudo tem um peso muito grande, tá? Da postura do atendimento, que a gente já até deu um início aqui falando, e de imagem pessoal, que são coisas muito importantes para o atendimento presencial, né? Porque se eu falei aqui que o que a empresa deseja passar é importante para um atendimento pessoal, justamente por ter uma face, por ter um contato físico ali presente, né? Às vezes a pessoa vai lá apertar a sua mão, vai ter um toque, vai ou não, é para ter um toque, não é para ter um toque, é para cumprimentar, não é para cumprimentar, vai depender muito do que a empresa deseja passar. A postura no atendimento também vai estar muito voltado para isso, né? Qual é a postura que o meu funcionário deve ter, como que ele deve se comportar neste atendimento, porque é tão, a gente pode dizer, íntimo no sentido de que a pessoa pode ou não se identificar com você, tá? Dependendo da forma que você fala, dependendo da sua postura, né? Da forma como você se porta mesmo, tá? A empresa precisa observar muito isso e em relação à imagem pessoal também. A empresa precisa saber o que que ela, como que as pessoas, é, quando a gente fala de imagem pessoal, como que elas devem estar, né? Vestidas, como que elas devem estar, que elas precisam passar através da sua imagem, tá? Isso tudo é moldado, tá, gente? Tô tentando achar uma forma melhor de explicar para vocês, porque a gente tem uma discussão que é até válida hoje em dia, mas a gente precisa observar muito que é a de deixar a pessoa ser quem ela é, né? E aí tem essa discussão, né? E aí tem empresas já abolindo o uso de uniforme, tem empresas que a pessoa pode ficar à vontade para usar o cabelo como ela quiser, e isso é muito legal, porque o Brasil, né, assim como o mundo, ele é muito diverso, né? Você tem ali pessoas com diversas características, né? E muitas vezes essa imagem moldada que a empresa quer, ela passa por um certo tipo de preconceito, né? Não vamos entrar nessas questões, são muito profundas em relação ao tipo de cabelo, em relação à roupa que vai usar, tá? Em relação a como deve ser a aparência do funcionário, tá? Muitas dessas questões que às vezes a empresa quer passa por um certo tipo de preconceito e por isso que ela quer daquela forma, tá? Dessa forma é errado. Tá? O que eu tô querendo dizer aqui é que precisa sim ter algum tipo de como que eu posso falar? Orientação em relação a isso. Se você vai numa loja de shopping, por exemplo, você pode ver pessoas vestidas de diversas formas, né? Mas existem certas empresas que já têm um uniforme, né? Que é justamente para padronizar. Um uniforme é uma coisa chata, né? Mas ele é bom em relação a pessoa não precisar ficar usando a roupa dela para trabalhar, que eu acho isso muito bom também, mas tira um pouco da identidade da pessoa, né? Mas ao mesmo tempo a empresa pode colocar a imagem dela ali, tá? Do tipo dependendo do tipo de produto ou serviço que ela tenha, ela pode colocar na imagem dos funcionários aquilo que ela quer passar. Então, talvez um uniforme, você vai dizer de uma manga comprida, uma calça preta, né, um sapato para as mulheres e para os homens, né? Enfim, que é aquela que quer mostrar, às vezes, porque através da vestimenta você pode mostrar ordem, você pode demonstrar como que a gente pode falar aqui? A gente pode passar um monte de coisa através da nossa imagem, né? A gente pode passar segurança, a gente pode passar ordem, a gente pode passar até respeito, tá? Por mais que algumas dessas coisas, desses valores possam ser ultrapassados, não ultrapassados quando eu digo no sentido de que todas as pessoas merecem respeito, independente da forma que elas estejam vestidas, tá? Mas as pessoas ainda têm essa percepção através da imagem, né? Acho que você tem aí até 30 segundos para formar a imagem de alguém, o que, que você pensa em relação àquela pessoa. Então, com a empresa não vai ser diferente, tá? Então, no atendimento pessoal, presencial, vai ter muito isso, tá? Em que dependendo da pessoa, ela pode se sentir melhor ou pior atendida, dependendo da roupa da pessoa que está atendendo ela.
sabe? Seriedade, né? Acho que essa é a palavra quando eu fiquei, que eu tava procurando. Seriedade. Né? Às vezes tem empresas que precisam de passar seriedade para o cliente, para que ele faça, invista ali aquele dinheiro. Você vai comprar uma televisão não é uma coisa barata. Né? Se você quiser daquelas grandes, então você vai gastar entre 2 3 mil reais, tá? Como que você precisa ter segurança em comprar naquela empresa? Então você precisa ver seriedade naquela empresa, tá? Que eles vão não só te tratar bem, né? Mas que eles vão fazer aquela venda e que aquele produto vai chegar na sua casa sem defeitos. Isso tudo você consegue passar para o cliente através, né, do que a empresa deseja passar, de quais são os valores da empresa, né? E se missão, visão e se os funcionários estão alinhados com aquilo, com a postura do atendimento, a forma de falar, né, a forma de abordar o cliente, tá? E a gente viu até uns exemplos negativos disso em alguns vídeos nas aulas anteriores, né? E aí também se passa através da imagem pessoal, tá? Imagina, você vai comprar uma televisão, gastar lá, sei lá, de 2 a 3 mil reais, aí você entra numa loja e a pessoa tá toda largada, largada no sentido de, às vezes, de chinelo de dedo, o vendedor, sabe, de chinelo de dedo, com uma calça rasgada. É ruim calça rasgada? Não, gente, eu tenho rasgada. Eu posso atender meus clientes de calça rasgada, por exemplo. Eu sou publicitária. Tem a ver com o meu universo, né? A imagem, às vezes, de certo desleixo, não é um desleixo, porque até a calça rasgada, ela vai ter as particularidades, né? Mas se eu vou atender um cliente meu, isso pode passar uma coisa completamente diferente, com uma blusa como essa que eu tô. Eu tô aqui com uma blusa, deixa eu levantar, que é uma blusa toda colorida, né, diferentona. O impacto de uma blusa dessa numa loja, uma pessoa que vai vender para uma outra é diferente do impacto para meus clientes. Eu atendo um certo tipo de público, tá? E a minha área tem a ver com criatividade, tem a ver com liberdade. Publicidade, ela chama muito isso, né? Então, se eu for com uma blusa dessa, um sapatinho, tá? E uma calça atender o meu cliente, vai estar tudo ok, entendeu? Vai estar tudo ok, tá? Tem a ver com a minha área, né? Essa coisa da criatividade, de passar isso tudo para o cliente. Mas quando você vai comprar uma televisão, você não quer chegar lá e ver a pessoa com a calça toda rasgada, às vezes te atendendo sem. é, com um linguajar um tanto quanto estranho, tá? Tratando o cliente com pouco. A gente vai ver uns exemplos mais pra frente, tratando os clientes, sei lá, com muita intimidade, né? Então, isso tem muito a ver com em passar a imagem que a empresa deseja, tá? Em ter a postura que a empresa deseja, e aí ela vai alinhar isso de acordo com o produto e serviço que ela vende, de acordo com o público que ela tem, tá? E de acordo com, de fato, com o que a empresa deseja passar para os clientes, que foi o primeiro ponto desses três que eu abordei aqui. Ó, tão importante quanto o foco na solução é a postura pessoal do atendente. Não é o que o atendente te diz. Vou falar de novo que me embolei aqui. Não é o que o atendente diz. É o que o atendente parece. Acabei de falar aqui. Diz com a sua vestimenta, com o seu comportamento, com o seu tom de voz. É o que seu corpo e atitude dizem, tá? Existe para cada empresa uma postura determinada de atendimento, ok? A gente viu um vídeo, acho que lá na aula não foi na aula 1, não. Não sei se foi na aula 2 ou 3, acho que quando a gente começou a falar de tipos de atendimento. E aí tinha um menino, não sei se foi num vídeo do Porta dos Fundos, que ele queria criar certa intimidade com o cliente, mas ficou uma coisa meio forçada, o cliente só queria o produto, só queria comprar aquele produto, só queria saber a informação, e ele lá perguntando de onde que o cliente era, qual o time que o cliente torcia, vocês lembram disso? Então, em certos tipos de atendimento isso não vai rolar, com certos tipos de clientes isso não vai acontecer, tá? Porque além da empresa observar isso, e a gente vai estudar sobre script de atendimento, acho que umas 2 aulas à frente, não vai combinar com aquilo que a empresa quer, né, com aquilo que a empresa deseja e com o objetivo que ela tem com aquele atendimento, tá? Então, o atendimento de vendas, talvez as pessoas que trabalhem nesse atendimento de vendas, que seja, sei lá, presencial, elas precisem passar a ter mais firmeza,
passar segurança. Quando o cliente já é cliente, o atendimento por telefone ou pessoal, mas que seja de saque, ao consumidor pode ser mais relaxado, pode ser mais tranquilo, pode perguntar como que o cliente está, ser simpático, conversar, entendeu? Então, a postura, tá? O que, que o cliente parece, o que, que ele diz com a vestimenta, com o seu comportamento, com o seu tom de voz, tem que estar tudo alinhado ao que a empresa quer, ok? Você não vai tirar a personalidade das pessoas que atendem para sua empresa? Não. Mas é importante que a empresa saiba exatamente o que ela quer passar para o cliente. A gente agora vai ver umas dicas de atendimento presencial e a gente vai ver por que, que elas se encaixam. Pode ser uma. São dicas que se encaixam bem, a maioria, em todos os tipos de atendimento, tá? Mas a gente vai ver o porquê que ela se encaixa tão bem no atendimento pessoal presencial, ok? Ó, atenda bem qualquer pessoa que se dirigir ao atendimento pessoal. Para isso, esqueça seus próprios preconceitos e não forme impressões antecipadas e distorcidas dos clientes. Assim como o cliente pode avaliar o vendedor ou o atendente, a pessoa que vai prestar o atendimento para ela, de acordo com o que ela espera de uma empresa, em termos de postura, de atitudes e tudo mais, o vendedor, o atendente, também pode fazer isso com o cliente, tá? É natural, nós somos seres humanos, nós julgamos, nós olhamos, não tem aquela pesquisa que diz que a gente forma ali em menos de 30 segundos a impressão que a gente tem sobre o outro? Isso, se isso acontece do cliente pra gente, a gente empresa, que eu digo, por isso tão importante que a empresa se atente à, à postura, ao que ele, que o funcionário dela deve passar para o cliente, o atendente, vendedor, também faz isso com o cliente, tá? Avalia, às vezes julga que pode ou não comprar, o que merece ou não ser bem tratado ou maltratado. Existem muitas pessoas assim. Mas o que é importante é que esse atendente atenda bem qualquer pessoa, tá? Todos que se dirigirem, tá? Independente da postura da pessoa, independente da vestimenta da pessoa. Se ela procurou aquela empresa para comprar ou para ser atendido, no caso ainda de já ser cliente, ela merece um atendimento digno, um bom atendimento, ser bem tratado, tá? Por qualquer atendente. Então, no atendimento pessoal, por telefone, pode até ter uma impressão pela voz e tudo mais, mas pessoalmente isso pode ficar muito claro, tá? E isso pode até ser um motivo de um cancelamento. Por que que isso é importante? Você imagina a pessoa vai até um atendimento, tá? E aí ela não é bem tratada, ela não se sente bem tratada, ela não se sente bem atendida porque ela julga que o funcionário teve algum tipo de preconceito para com ela. Olha como que é complicada essa situação, né? Ela pode não querer mais estar naquela empresa por conta daquele funcionário. Ela pode querer não ter mais, não comprar mais o seu produto ou não ser mais assinante ou cliente do seu serviço. Olha só como é que isso é complicado. Já pensou? Lembra que a gente estava conversando que os clientes são muito importantes, manter o cliente é muito importante para uma empresa, porque para você conquistar um cliente você gasta 7 vezes mais do que o que você gasta para manter. Já pensou perder um cliente porque o atendimento não foi legal com ele, agiu com algum tipo de preconceito? Olha só que coisa horrorosa. Né? Foge ao controle da direção de uma empresa, foge ao controle do dono da empresa esses tipos de situações, tá? Por isso que o atendimento é uma área que precisa ser muito observada e bem observada, porque às vezes você pode estar fazendo como empresa tudo certinho, você pode ter bons produtos, prestar bons serviços em relação à qualidade, preocupar com a parte técnica, se preocupar ali em ter valor que os clientes possam pagar tranquilamente, tá? Ou ter formas de negociação para manter o cliente que às vezes está com uma dificuldade financeira, tá? Você pode ter diversos argumentos de retenção, você pode ter tudo, tá? Aí o cliente precisa de um atendimento presencial, pessoal vai lá e o atendente olha para aquela pessoa, trata ela friamente, de forma que ela não queira mais ser cliente da empresa. Adiantou ter um bom produto e serviço? Adiantou investir tanto dinheiro em marketing para trazer aquele cliente? Ter um bom produto, ter um bom serviço? Adiantou você ter X mil formas de manter o cliente? Se chegou na hora que
ele foi ser atendido pela sua empresa num atendimento pessoal, presencial, ele se sentiu maltratado? Absurdo, né? Perdendo o cliente por bobeira. Então, precisa fazer essa observação aí. Você precisa olhar com carinho para a área de atendimento, tá? E independente de qual for a área, hoje a gente está falando de atendimento presencial pessoal, mas nos outros canais de atendimento também precisa ser observado tudo isso, tá? Se os atendentes estão tratando bem as pessoas, tá? Então, é premissa do atendimento pessoal atender bem qualquer pessoa que se dirigir ao atendimento, tá? Esquece os preconceitos como atendente, tá? Esquece tudo. Você tá ali representando a empresa e você tá ali para tratar bem toda e qualquer pessoa. Não só tratar bem, mas resolver o problema ou o motivo que a levou até este tipo de atendimento. Cumprimente a todos com um sorriso. Esse é o modo de nos mostrarmos agradáveis e receptivos, o que facilita o contato com o cliente, desculpa. Sempre que possível, chame-o pelo nome. O que está querendo dizer aqui? Existem pessoas, e aí eu vou falar um pouquinho de imagem, tá? Existem pessoas que elas têm uma imagem muito forte, tá? E no atendimento presencial, isso pode ser um foco, isso pode se tornar um problema. Como? Deixa eu explicar aqui pra vocês. Acho que eu vou dar meu exemplo, porque eu converso muito com isso quando falo de imagem para as pessoas, porque eu sou uma pessoa que atendo clientes, eu tenho os meus clientes, né? Só que eu sou uma pessoa que eu sou alta, eu tenho 1,73 de altura, tá? E a minha imagem em relação. Aí a gente teria que ter só uma aula sobre imagem, mas existem elementos na nossa imagem, elementos de força, tá? Eu não sei se eu acho que nas aulas de marketing eu devo ter comentado sobre isso, mas existem elementos de força na sua imagem, tá? Eu, por exemplo, sou uma pessoa de fala firme. Eu tô falando aqui com vocês, eu sou uma pessoa de fala firme e o meu tom de voz não é baixo, não é tranquilo. Eu não falo assim, oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do Chance. Dá pra perceber toda a minha expressão facial, a minha expressão corporal. Vocês não conseguem ver muito, mas vocês veem eu gesticulando, vocês estão vendo eu gesticulando aqui? Eu sou uma pessoa que gesticula muito, então eu tenho uma presença forte, tá? Isso não torna a pessoa melhor nem pior do que ninguém, tá, gente? A gente só precisa observar os elementos que a gente tem dentro da nossa imagem para saber, porque às vezes a gente pode estar afastando as pessoas por conta disso, tá? E a minha imagem, a minha postura, a minha forma de ser, às vezes pode afastar alguns tipos de pessoas, tá? Porque elas sabe quando você tem medo de uma pessoa, você fica assim, não vou falar com essa pessoa não, porque não sei se ela vai gostar de mim, ou se ela precisar brigar comigo, ela vai brigar, porque olha só como que ela fala firme. As pessoas têm essa impressão de pessoas que são assim. Não quer dizer que pessoas que são assim como eu sejam mal educadas, nem nada disso. Tá? Mas é a presença da imagem mesmo, tá? Elementos de força na imagem. Tá? O fato também do meu cabelo ser um pouco escuro, as minhas sobrancelhas são bem marcadas, são escuras também, tá? Eu tenho os olhos grandes, tá? Eu tenho expressões faciais fortes. Isso pode assustar algumas pessoas, tá? Então, uma das formas que eu tenho... Por que que eu tô falando isso tudo, né? Deixa eu explicar. Uma das formas que eu tenho de quebrar, tá? E isso é estratégico. Uma das formas que eu tenho de quebrar, talvez, uma impressão errada, uma primeira impressão errada que as pessoas possam ter sobre mim, porque isso também é algo que a gente precisa sustentar, né? Se a pessoa me conhece, ela pode ficar assustada num primeiro momento, porque eu falo um pouco mais alto, porque eu falo firme, porque eu sou alta, né? A pessoa pode ficar assustada num primeiro momento. Mas depois, quando ela me conhecer, ela vai ver que eu não sou nada daquilo e vai se quebrar. Só que não é todo mundo que a gente tem essa oportunidade de quebrar essa impressão, né? Então, uma estratégia que eu, Tatiana, tenho, tá? É que quando eu chego nos lugares, quando eu vou conhecer pessoas, quando eu vou conversar com pessoas que eu nunca conversei na minha vida, eu chego com um sorriso, tá? Isso, quando você chega sorrindo, tá? Isso já serve para a pessoa ter uma boa impressão de você, tá? Esse é um modo, tá dizendo aí, ó, de nos mostrarmos agradáveis e receptivos, o que facilita o contato com o cliente. Sempre que possível, chame-o pelo nome,
tá? Então, primeira reunião que eu vou com algum cliente, quando ele não me conhece, tá? Essas características que eu tenho no meu negócio são boas, porque eu lido com empresas, tá? Então, as pessoas das direções, as pessoas da direção das empresas, elas já estão acostumadas a lidar com isso, decisões, vamos fazer, não vamos fazer, precisa ter confiança. E o meu tipo de postura é um tipo de postura que passa confiança, tá? Só que não são só com essas pessoas que eu lido diariamente. Então, para que não tenha problema nenhum, independente do tipo de pessoa, independente de com quem eu vou falar, se eu não conheço a pessoa, eu começo com um sorriso, tá? Não é algo falso. Ai, gente, hoje eu tô que tô. Não é algo falso, não é algo. E quando eu digo que é estratégico, tá? É porque eu não sou essa pessoa que eu quero afastar as outras de mim, mas a minha postura pode fazer isso comigo, tá? Então, para que isso não aconteça, para que eu mostre para a pessoa que de fato eu estou ali, que eu querendo ter uma conversa com ela, querendo ser simpática com ela, para que a minha imagem não a afaste, eu começo sempre um diálogo com um sorriso, tá? Quando eu chego a algum lugar, eu sorrio. Se é uma festa, se é uma reunião, independente se é pessoal ou profissional, tá? Eu cumprimento as pessoas com um sorriso, tá? O sorriso, ele tem esse poder, tá? Ele tem esse... Isso quer dizer que eu tô de mau humor e tô rindo? Não, gente, mas na maioria dos dias eu não tô de mau humor. Então, eu sorrio, entendeu? Eu simplesmente sorrio, já é de mim, eu gosto de rir. Mas eu sei que é uma boa estratégia e eu uso. Então, quando eu vou aos lugares, quando eu entro num lugar, eu sorrio, tá? Quando eu vou falar com um atendente de alguma coisa, eu sorrio, para que ele consiga me atender bem, fique à vontade comigo para que possa me atender bem, tá? Se eu vou conhecer uma pessoa nova, eu sorrio. Então, o sorriso, ele quebra as pessoas, tá? O sorriso, ele mostra para as pessoas que você tá ali disposto ou disposta a ter aquela conversa, ter aquela relação, a fazer aquilo acontecer, tá? E na postura do atendimento, isso é muito importante, você cumprimentar com um sorriso. Isso vai deixar as pessoas mais à vontade para colocarem os seus problemas, suas dúvidas, suas necessidades, o que elas precisam, tá? Seja simpático nesse sentido. Sorria, tá? Já comece o atendimento com um sorriso, que a pessoa se sinta à vontade com você. Se possível, chame-o pelo nome. Se não ficar uma coisa forçada, tá? Se tiver essa oportunidade, no atendimento telefônico você tem, mas no presencial, às vezes falta uma oportunidade ali de você saber o nome da pessoa. Então, pergunta, trata a pessoa pelo nome. Então, Tatiana, então, João, então, Fernanda, é isso, tá? Tornando o atendimento mais pessoal, né, de pessoa para pessoa e deixando a pessoa mais à vontade ali. Nunca deixe a pessoa esperando. Olha só, gente, isso é muito importante. Principalmente se o serviço que estiver fazendo não tiver relação com o assunto que o cliente irá tratar. Para quem espera, um minuto torna-se uma eternidade. Há pessoas que aguardam por 2 minutos e depois são capazes de dizer que esperaram por mais de 10. No entanto, após ter sido inicialmente atendida, a pessoa aguardará com mais calma naturalmente. Tá? Eu acho que isso se atende para o atendimento presencial, que a pessoa vai e para, que vai até a casa da pessoa. A pior coisa é você marcar um horário com alguém que vai prestar um serviço para você e essa pessoa não cumprir esse horário, tá? Muitas empresas hoje em dia já marcam período da manhã, que vai de 8 a meio-dia, período da tarde, de 1 às 6, tá? Que aí a pessoa fica lá, sabe que durante aquele período o técnico pode aparecer, um vendedor, a pessoa pode aparecer, que é justamente porque uns atendimentos demoram mais do que outros. Então fica difícil, às vezes, de você cumprir um horário certinho ali. Tá? Mas não deixar o cliente esperando, isso aí, gente, é o básico do básico do básico. Tá? Por telefone, muito, por chat também, mas presencial, nossa, a pior coisa, a pessoa tá ali perdendo o tempo dela, que ela tá pensando que tá precisando fazer mil coisas e ela não ser atendida, tá? Ou ter uma fila enorme, a empresa precisa se preocupar com isso. O atendimento ao consumidor, ele tem ali uns horários, uns períodos específicos para alguns tipos de negócio. Banco, por exemplo, você tem que ser atendido, caixa em no máximo meia hora, alguma coisa assim. Mas para outro tipo de atendimento não tem. Mas é importante que a empresa observe isso,
né? Tem empresas que a gente passa raiva de você chegar num caixa e ter tipo uma fila com 10 pessoas e ter um caixa atendendo. Isso é muito complicado, não deixa a pessoa esperando. Isso forma uma péssima impressão. E aí quando ela precisar comprar, no caso de produtos, ela não vai querer comprar naquela loja. Ela sabe que a fila é enorme se ela tiver com pressa. E aí você, como dono da loja, se for o caso, vai perder aí a receita. Por quê? Porque sua loja é conhecida como que demora para atender o cliente. Olha só que complicado, sabe? Então, ainda mais diz aí, se não tiver relação com o cliente que o assunto irá tratar. Porque depois que você atende o cliente, que você sentou ele, dependendo do tipo de empresa, né, que você já entendeu qual é a necessidade dele, ele fica ali mais tempo te aguardando se for para resolver o problema que ele tem, se fosse para atender a necessidade, mas ele já foi atendido. Ele já falou qual era o problema dele, qual é a situação que ele precisa ali do seu auxílio como empresa, da sua ajuda, qual é a necessidade dele, e aí ele já se acalmou, e aí você já consegue ver com calma o que está acontecendo, tá? Então não deixe o cliente esperando, tá? Seja no atendimento presencial na loja, como empresa, ou seja quando a empresa marcar para ir na residência do cliente, cumprir aquele horário ali combinado. Mesmo fora de seu setor, cumprimente a todos, não só os colegas de trabalho, mas também os clientes. A gentileza não precisa se restringir ao setor de atuação, mas pode e deve se estender a toda a empresa. É sempre gratificante para o consumidor ser reconhecido e cumprimentado. Aí a gente fala não só de atendente, mas a gente fala de uma relação da empresa como um todo. Sabe? De você sair pela empresa, tá vendo que tem clientes ali e você os cumprimentar, independente de ser você ou não que vai atender aquela pessoa. Educação é aquilo, né? O certo é você cumprimentar todo mundo, tá? Falar com todo mundo, tá? Mas quando é cliente, precisa observar mais ainda, tá? Então, vocês aqui estão compreendendo neste módulo a importância do atendimento ao cliente, mas pode ser que vocês não trabalhem diretamente nessa área, tá? Vocês estão entendendo aqui a importância para que, claro que tem várias dicas e que tem várias informações que vocês vão poder atuar na área, sim, porque vocês já estão aprendendo tudo que é importante para quem atua na área, tá? Mas vocês podem ser do administrativo dessa empresa, vocês podem ser da liderança dessa empresa, do conselho da empresa, ou até dono de empresa um dia, né? E aí vocês precisam entender que o atendimento é tão importante que as pessoas se sentem bem quando são cumprimentadas. Eu tenho um cliente que ele é um dono de um supermercado. Só para ilustrar o que vocês estão falando. Eu atendo um supermercado e ele, quando chega, ele para ir até o escritório dele, ele entra pelo supermercado, pelo meio do supermercado, que tem lá no final, ele entra pela porta da frente, lá atrás tem a porta que sobe lá para a área de escritório dele. Ele cumprimenta todo mundo que está passando por ali. No caminho dele, quem estiver no trajeto dele, tá? Se a pessoa olhar para ele, ele vai cumprimentar. Gente, eu acho isso lindo. Eu acho isso sensacional, tá? E aí, só para vocês verem como é que isso influencia as demais áreas da empresa, ele vai cumprimentando, ele começa cumprimentando o segurança da loja, ele cumprimenta os gerentes. Aí, se ele vai andando, às vezes as pessoas estão fazendo compra, nem olham pra ele, não sabem quem ele é, mas se alguém olhar pra ele, cumprimentar ele, ele vai dar a mão pra essa pessoa e vai cumprimentar. Ele vai cumprimentando todo mundo até subir uma escada. Ele leva um tempão pra chegar no escritório dele, porque ele faz isso sempre. E isso é lindo, gente. Isso é lindo, é de uma educação. E ele faz isso porque é dele mesmo, porque ele é uma pessoa educada, porque ele reconhece a importância também de todos que estão ali para o negócio dele funcionar. Tá? E uma coisa que é interessante é que todas as pessoas que trabalham com ele acabam pegando essa característica, sabe? Acho que na hora até de contratar o RH dele já observa isso, tá? Para que o ambiente de trabalho reflita aquilo, reflita o que o dono é e que ele acha importante para a empresa. Tá? Que todos sejam educados, que todos façam as pessoas se sentirem bem, tá? Cumprimentem bem os clientes. Eles são os meus clientes, eu os trato bem, logicamente, por serem pessoas e por também serem meus clientes. Mas eu presto serviço para eles, eu me sinto muito bem tratada por todas as áreas que tem ali. Toda vez que eu preciso conversar com o gerente, eu sou muito bem tratada. Se eu preciso de alguém quando eu tô lá resolvendo alguma coisa da parte técnica do serviço que eu presto, se eu preciso de alguém, eu sou bem tratada, a pessoa vem, me atende bem, tá? E
quando eu olho para ele como dono, eu vejo que é justamente isso, as pessoas refletem a ele, tá? Então, tipo assim, poxa, se o dono não trata mal as pessoas, se o dono trata todo mundo como igual, cumprimenta todo mundo, por que que eu vou ser diferente? Tá? É a questão do exemplo, tá? Então, isso serve para tudo. Tenho certeza que o negócio dele dá muito certo também por conta disso, tá? E quando a gente for tá tratando aqui de atendimento pessoal, de atendimento presencial, isso também é muito importante, porque sempre que você estiver no ambiente da empresa, independente de você ser atendimento ou não, pode ser que tenham clientes ali e assim como você cumprimenta colegas de trabalho, cumprimenta as outras pessoas, cumprimente também os clientes. É mais uma prova que você vai mostrar de como a empresa se importa com as pessoas que estão ali, como a empresa se importa com os seus clientes. Faça com que o cliente se sinta bem-vindo. Trate-o como alguém importante para a empresa. Comentários agradáveis valorizam a relação, mas nunca fale além do necessário. Dê tempo para que ele explique o que deseja. É exatamente a situação daquele vídeo que a gente assistiu na outra aula. Tá? Atendimento precisa atender às necessidades do cliente. Tá? O que, que ele coloca ali? Por que, que ele está indo até o local? Ou por que, que você está indo à casa dele? Tá? No caso do presencial que a gente está falando, tá? O cliente precisa se sentir bem, bem-vindo no caso do local, ou ser bem, como que a gente pode dizer, que a pessoa está feliz em estar ali para atendê-lo, tá? E que ele é importante para a empresa. Então, é aquilo, que ele se sinta bem-vindo e que ele fale e que ele veja na postura do atendente o quanto é importante para a empresa resolver a necessidade dele, resolver o problema que ele colocou, tá? A necessidade que ele passou ali naquele momento, o porquê daquele atendimento. Tá? Mas nunca fale além do necessário. É aquela coisa assim: eu vou atender, eu vou ser agradável, mas eu não vou mais do que o cliente está me dando possibilidade de ir, tá? Então, às vezes o cliente vai comentar alguma coisa, alguma situação da família dele. Ok, você vai atender, pode ter algum comentário, às vezes vai mostrar o filho, vai ter algum elogio, vai com uma criança, você vai falar, ai, que gracinha, né? Acontece, tá sendo simpático, de fato você achou aquilo. São formas de se aproximar do cliente. Tá? Mas se você tá vendo que a postura dele é de afastar, ele só quer ser atendido, ele não quer ficar conversando, jogando conversa fora, ou ele não quer trocar cumprimentos, nem nada disso, deixa pra lá, tá? Faça bem o seu trabalho. Muitas vezes o cliente fica inibido diante do funcionário, por isso deixa um consumidor à vontade e preste um atendimento eficiente, orientando-o em sua compra de maneira clara e educada. Tá? Orientando na sua compra, mas eu também posso colocar ali na sua necessidade, tá? Do porquê que ele foi àquele local. Tá? E às vezes o cliente vai ficar inibido por diversas razões, às vezes ele é tímido, tá? Às vezes a presença da pessoa, o atendente e tudo mais, inibiu a ele, ao cliente. Então, se você percebe que o cliente está meio travado, tá? Tenta se mostrar simpático, tá? Para deixar aquele cliente à vontade, tá? Para que ele fale de fato o motivo pelo qual ele está naquele local. Nunca, e fala mesmo, nunca mesmo deu uma ordem ao cliente, tá? Isso presencialmente, gente, é uma coisa que pesa muito. As pessoas podem achar um abuso, entendeu? Podem achar uma coisa muito chata, sabe? Assina aqui, por favor. Por favor, ainda já melhorei a situação, né? Então sempre tem que. O senhor poderia assinar nessa linha, por gentileza? Entendeu? Então pega lá, entendeu? Ó, paga aqui, pega lá, sabe? Dando ordens assim, é bem complicado, né? Tem gente que não gosta, tem cliente que não gosta. A maioria vai se sentir, por que que eu tô sendo tratada assim? Sabe? Eu sou o cliente, dá licença, tá? Então, por favor, o senhor poderia fazer o pagamento aqui e depois se dirigir àquele setor ali para retirada da encomenda, tá? Ou, por favor, o senhor pode assinar aqui a sua reclamação que eu vou dar prosseguimento ao atendimento, entendeu? Então, é sempre sendo cordial, tá? Sempre mostrando que você está ali a serviço dele, tá? Ah, estou a serviço da empresa. Tá, mas naquele momento do atendimento, a sua função como empresa é resolver o problema daquele cliente. Para resolver o problema daquele cliente, você precisa ouvi-lo, atendê-lo bem, tratá-lo da melhor maneira possível, tá? E deixá-lo ali na posição de que é ele quem está no comando, tá?
Vai ser dessa forma? Não, mas é o que precisa parecer, tá? Para dar a ele a confiança de que o problema vai ser resolvido. Tá? Então, essas formas de falar, às vezes dando ordem, isso complica muito. Muitas pessoas fazem isso. Tá? E isso inibe a pessoa, trava a pessoa, deixa a pessoa traumatizada. Eu lembro que uma vez eu fui trocar minha carteira de identidade. Aqui é o Detran, né? Que faz isso. E aí eu fui, e aí meu nome é muito grande. Na hora de assinar, o cara falou, assina aqui, aqui, aqui. Aí ele me deu um papel, mandou assinar em 3 lugares. Hoje em dia é eletrônico. Na época não era, não. Já é eletrônico, eu já fiz outra identidade depois disso. Acho que eu já fiz várias, mas umas 3, 4 identidades na vida. Hoje em dia é eletrônico, eu já assinei eletronicamente. Mas antes você tinha que assinar em 3 lugares, ele digitalizava aquela assinatura. E aí, meu nome é muito grande. E a gente não tá mais acostumado a escrever com a mão, né, gente? Todo mundo é teclado de celular, teclado de notebook, de computador o dia inteiro. Eu não sei, eu basicamente só escrevo à mão quando eu preciso fazer uma observação, mas sai uma letra horrorosa, mas é uma coisa pra mim. Tipo isso aqui, por exemplo. Ó, vocês estão vendo? São observações sobre coisas que vocês podem ver que é uma bagunça. Entendeu? São observações que eu faço, às vezes quando eu tô conversando com alguém, ou até mesmo durante uma aula, tá? Eu preciso editar a aula, eu tô conversando com vocês aqui, eu tô anotando o minuto da aula que eu vou precisar editar, entendeu? Que eu falei alguma coisa que não devia, ou que eu gaguejei. Eu nem tenho editado muito gagueira, não, essa coisa de ficar preso, não, porque eu quero passar pra vocês que isso acontece com todo mundo, tá? E eu sou humana, então eu tenho até evitado isso. Só realmente quando sai alguma coisa errada, que acontece também é que eu edito. Aí eu anoto com a mão. Mas, fora isso, quem que escreve com a mão hoje em dia? Quase ninguém, né? Eu fui corrigir uns exercícios de vocês há um tempo atrás, acho que lá no módulo de redação. E aí algumas pessoas mandaram escrita à mão. E eu falei, gente, caramba, eu falei, ainda existe, as pessoas ainda escrevem à mão, porque tem gente que gosta mesmo de escrever, de ter caderno, umas letras bonitas, sabe? De ter caderno e escrever na mão. Eu acho que me dá até tendinite se eu escrever com a mão. São anos já trabalhando com computador. E tirando as observações e as assinaturas, eu não escrevo à mão. E aí, na hora de assinar lá, eu assinei 3 vezes e eu não conseguia assinar dentro do espaço que ele me dava. Sempre saía um risquinho pra fora, ou saía por cima, ou saía por baixo. Que ele me deu um espaço muito pequenininho pra assinar. E aí ele foi, me deu, ó, errou aqui, toma de novo o papel. E me deu o papel e eu tentei de novo. Gente, eu não consegui de novo. Na terceira vez o cara já tava irritado. E eu achei aquilo tão absurdo. Tudo bem que é serviço público, né? Detran acho que nem é serviço público, não, não é. Mas o cara me tratou de um jeito, ele falou assim pra mim, caramba, você não consegue assinar no lugar, não pode sair. Eu fiquei tão constrangida, gente. Eu fiquei tão constrangida. Eu falei assim, gente do céu, eu não consigo assinar. Entendeu? Mas era um problema meu? Era, mas não era uma coisa que precisava, assim, sabe, de ser tratada daquela forma. Era uma coisa que por algum motivo eu não conseguia, eu não estava conseguindo assinar dentro. Às vezes eram 3 vezes que tinha que assinar, às vezes eu conseguia dois, aí no um saía um risquinho. Enfim, para conseguir, depois dessa bronca que ele me deu, eu fiz uma assinatura lá que nem é a minha. Eu falei, gente, isso vai dar problema, porque eu assinei aqui, é muito diferente do que o que eu assino. Pouco depois eu fui roubada, eu precisei trocar de identidade de novo, já era eletrônico. Então, eu não tive mais esse problema. Mas eu fui muito bem. Ele assina aqui, desse jeito. Ele foi me dando mais ordens, assim, sabe? Eu fiquei muito constrangida. E nesse dia eu tava boazinha, sabe? Porque eu vou muito do dia. Tem dia que eu. Se alguém falar assim comigo, vai ter problema, mas tem dia que eu tô assim, ai, não vou arrumar confusão com ninguém hoje. Ai, gente, o dia tá tão bom, pra que eu vou discutir? Eu fico constrangida, sabe? Às vezes criar uma situação na frente de outras pessoas, mesmo tendo razão, sabe? É complicado, né? Então, assim, o Detran, ele não é nem sei dizer pra vocês se ele é um órgão público ou não, depois eu vou pesquisar sobre isso. É porque eu conheço pessoas que são terceirizadas que trabalham no Detran, não sei se tem concurso pra Detran, enfim. Mas, assim, como eles são um local que atendem muitas pessoas todos os dias, acaba que fica. E são pessoas que precisam daqueles serviços, né? Porque você vai lá pra tirar a carteira de motorista, pra trocar sua identidade, fazer revisão no carro.
Então é muita gente todos os dias, né? Então pode ser que o atendente estivesse já irritado por situações, outras situações, mas isso não quer dizer que eu, como cliente, né, porque eu paguei para tirar a segunda via da minha identidade, merecesse ser tratado daquela forma, merecesse ouvir ele falando daquele jeito que ele falou comigo, dando ordem, sabe? De uma forma ríspida, sabe? Enfim, quando a gente fala de atendimento presencial, isso tem um peso muito maior. Que se fosse por telefone, dá licença, cara, entendeu? Mas o atendimento presencial, você fica constrangido, a pessoa tá ali, você vai fazer o quê? Sair no tapa com a pessoa? Discutir com a pessoa, fazer barraco? Não é uma coisa legal, sabe? Então, assim, o atendimento presencial, o pessoal precisa observar isso. Ó, expressões negativas tendem a criar um clima negativo. O ideal é evitar expressões como não pode, está errado, não deve, sabe? Não pode fazer dessa forma, não pode ser. Tenta contornar, porque cria um clima estranho, entendeu? A pessoa vai até você e você diz que não pode. Entendeu? Tenta, não fala não pode, tenta explicar o motivo do porquê não pode, que a pessoa vai compreender que no final o que você está dizendo é não pode, tá? Mas para não criar aquele clima, aquela coisa chata do atendimento presencial, porque a pessoa tá ali na sua frente, tá? Tenta criar, conversar de uma forma que ela entenda o que, que não é possível, sem você falar, não, não pode, não é possível, tá? Explique. Acho que o principal aí é a explicação. Nas informações prestadas ao cliente, a verdade é extremamente importante. Mesmo sendo desagradável, é preferível assumir uma falha a passar ao cliente a impressão de que esconde informações. Gente, assumir uma falha, falhas vão acontecer, às vezes a culpa vai ser da empresa. A maioria das vezes a culpa é da empresa, né? De alguma coisa que acontece. E existem ainda atendentes que não querem assumir a culpa, que não querem falar a verdade, querem simplesmente esconder, não mostrar que a empresa falhou. Mas vocês sabem, deve ter alguma pesquisa sobre isso, mas vocês sabem que o cliente até gosta quando a empresa fala, olha, você me desculpa que aconteceu isso, isso, isso. Nós vamos verificar o que, que aconteceu. Nós vamos observar. A gente, se for uma casa de alguém que tratou mal, nós vamos reorientar esse funcionário para que ele não faça mais isso. Eu peço desculpas em nome da empresa, mas vai ter que ser feito dessa forma, porque não tem como fazer isso. É a melhor forma. Eu acho que eu falei pra vocês no caso lá da Marisa Monte, né? Que ela te pagou mais de um ano por um serviço que ela não tinha mais. E aí, você vai falar o quê? Errou. Olha, minha senhora, me desculpe. Realmente eu vim aqui, está errado. Não era, a senhora não era para estar sendo cobrada desse valor. Eu vou verificar o que, que eu posso fazer para recompensá-la, para a empresa se retratar com a senhora e devolver esse valor que foi indevido. Peço que a senhora aguarde, tá? E é isso, tá? Pega o telefone e pronto, e acabou. Cada situação vai ser uma situação. Parte de situações técnicas também. Cansei de pedir desculpa. Olha, realmente. Já vi aqui que não resolveram o seu problema 6 vezes. Já foram 6 técnicos e não conseguiram resolver. A senhora me desculpa, a senhora está certa, está errada, a gente está falhando, tá? Mas eu vou fazer aqui, eu vou verificar, eu pessoalmente vou conversar com uma parte técnica para mandar um técnico especializado para resolver o problema da senhora, né? Gente, nada de esconder, vai botar, ó, senhora, o técnico já foi 5 vezes e tá dizendo que não tem nada, e o cliente tá dizendo que tem. Vai ficar nessa briga para quê? Entendeu? Se você achar o cliente ter razão, é benéfico para a empresa, porque ele ter razão, ele vai. E você resolver o problema, ele vai continuar na empresa. Tá? O atendimento presencial também tem muito isso. Fica visível quando a empresa tá errada, quando ela tá mentindo, ou quando ela não quer assumir algum erro. Fica visível, cara. E fica feio, sabe? Então, vai atender o cliente, vai passar as informações pro cliente, fala a verdade, fala o que que é. É assim, ó, não tem como fazer dessa forma, mas você não vai usar, ó, senhora, por causa disso, infelizmente não vamos poder atendê-lo. Entendeu? Você está dizendo que não tem como, às vezes, resolver certo tipo de problema. Como o cliente vai lidar aquilo, vai ser um problema dele. Mas a empresa não pode ficar escondendo informação. Entende? Ó, fique atento a qualquer reclamação, queixa ou sugestão vinda do cliente e encaminhe-as ao superior imediato para verificação. Isso é o básico de todo e qualquer atendimento. Tá? Mas às vezes você, no presencial, né, vai receber ali uma reclamação, você está ali às vezes para atender, vai receber ali uma reclamação, ok. Tá? Não apenas registrar. Tá? O que, que você pode fazer para resolver aquele problema? Tá?
O que você pode fazer para resolver aquele problema de uma reclamação, por exemplo, de um outro atendente? O que pode ser feito para que seja resolvido isso? Às vezes a gente acha assim, vou registrar o atendimento no sistema aqui de CRM. Ok, se registrar o atendimento vai resolver alguma coisa? Quando é só liguei para reclamar porque o técnico veio aqui e aconteceu isso. Vai resolver, desculpa, vai resolver alguma coisa você registrar, só registrar o atendimento? Não vai. Então, o que essa dica está querendo dizer é que precisa ser encaminhado para resolução, tá? Para o superior, porque o superior geralmente é quem vai ter uma solução ou que vai conseguir ir atrás de uma solução que você não tenha. E se você for o superior imediato, a pessoa que precisa resolver, resolva. No final aqui, a gente está falando de manter o cliente bem atendido, na aula de hoje presencialmente, para que ele fique feliz e se mantenha na empresa e a empresa continue a gerar receita, tá? Aí já fala do contrário, né? A gente falou ali da pessoa que às vezes é firme demais, do atendente que é firme demais, a gente está falando agora de um cliente autoritário, que acha que é dono da verdade. Porque vocês devem ter pensado, mas só quem está errado são os atendentes, é só a empresa sempre. Não, tá? Às vezes você vai se deparar como atendente ou a empresa vai se deparar com um cliente que acha que é dono da verdade, que está errado, mas está insistindo que está certo. E aí, como que a gente vai fazer? Usa habilidade para atender. Lembra que o cliente precisa ser bem atendido, independente da situação. Tá? Tenta contornar algum mal entendido, tá? E se você vê que não vai conseguir resolver, chame o superior, assim como na dica anterior. Chame o superior. A empresa, ela precisa ter formas de lidar com isso, tá? Ela precisa treinar seus colaboradores, seus representantes, para que saibam se posicionar em determinado tipo de situação, ok? Mas por mais que ela treine, sempre vai ser diferente da verdade, da realidade, né? Do que vai acontecer naquele momento. Então, meu amigo, se acontecer com você, se vocês forem atendentes, estiverem nessa situação de vir alguém destratando, maltratando, fique na sua, não revide, não discuta, tá? Fica na sua, trate bem o cliente, não entre nesse mérito. Precisar, chama um supervisor, um gerente. Olha, não estou conseguindo dar prosseguimento a esse atendimento porque essa pessoa tá me falando isso pra mim, tá me tratando mal, enfim. Sabe por quê? Porque a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco, né? Infelizmente, essa é uma realidade. Então, o lado mais fraco ali sempre vai ser o atendente, né? Cliente de um lado, né? Do outro lado, o dono da empresa, sei lá, um supervisor. Se o atendente discute, revida alguma coisa, ele vai perder a razão, tá? E aí, perdendo a razão, pode perder o emprego. E quem é que quer ficar sem emprego? Todo mundo precisa de emprego para pagar as contas, né? Então, não entre numa briga que não é de vocês. O cara tá insatisfeito com a empresa, não é com você, se você for o atendente no caso. Não é com você, tá? Tem a coisa do atendimento físico, às vezes ele pode achar que você está debochando, às vezes ele pode achar que você não está querendo resolver o problema e ser mais grosso. Tenta ser o mais simpático possível, se colocar mais à disposição possível, tá? Mas se não rolar, se vê que tá difícil de continuar, chama um superior e passa a bomba, tá? Agora a gente vai assistir um vídeo com 7 dicas fundamentais para atender um cliente numa loja. É só para vocês verem a realidade da maioria dos atendimentos presenciais. Loja, a gente falou de algumas lojas aqui, né, na aula de hoje, mas para vocês verem o quanto que é importante alguns tipos de postura para que esse atendimento flua bem. Olá, meu nome é Nayara, eu faço parte aqui do marketing da Licenex e hoje eu vou ensinar para vocês como atender um cliente em loja e vou apresentar 7 dicas que são fundamentais. O quadro atual não é bom. Foi feita uma pesquisa sueca que listou o Brasil como o penúltimo colocado em simpatia no atendimento. Você sabe o que isso significa? Significa que muitas empresas não estão investindo em atendimento ao cliente e muitas ainda nem percebem o impacto negativo que isso pode gerar nos seus resultados. Em 2014, a revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios fez também um estudo sobre isso e eles constataram que os consumidores valorizam muito mais uma empresa que oferece bom atendimento do que aquela que oferece preço baixo. Então agora a gente vai mostrar para vocês 7 dicas de como atender o cliente de maneira eficaz. Então a primeira dica é sorriso no rosto.
Vamos concordar que o sorriso é algo que te cativa já no primeiro momento, não é mesmo? E chegar em uma loja e ser recebido com um sorriso faz toda a diferença. Mas, infelizmente, não é isso que está acontecendo, né, no dia a dia. Às vezes a gente chega numa loja e vê um monte de vendedor lá desmotivado, uma feição fechada, às vezes mostra um desinteresse em te atender. Então isso é muito preocupante. E ainda mais quando você percebe que tanto os antigos funcionários quanto os novos estão com esse mesmo comportamento negativo. Então esse é um sinal de alerta para você sempre buscar trabalhar a gestão de pessoas. E é claro que além do sorriso no rosto, tem outras habilidades que também devem ser trabalhadas, como por exemplo, saber negociar, ser proativo, ter criatividade, saber resolver problemas, entre outras tantas, né? E a melhor notícia é que tudo isso pode ser facilmente resolvido em um programa de valorização do seu funcionário e de treinamento. A segunda dica é: seja uma pessoa agradável. O que torna uma conversa ou uma interação agradável não são apenas fatores culturais ou comportamentais, mas existem outros fatores que podem auxiliar você nessa questão. E a gente trouxe alguns cuidados para vocês tomarem em relação a isso. E o primeiro cuidado é escutar mais do que falar. Deixe que o cliente se expresse livremente, jamais o interrompa. E o segundo cuidado é chamar o cliente pelo nome. Todo mundo gosta, né, de ser chamado pelo nome. As pessoas se sentem reconhecidas e valorizadas. Então preste atenção nesses pontos, viu? O terceiro cuidado é admita falhas. Não adianta você ficar debatendo com algo que o consumidor já sabe que está errado. Então busque uma solução e evite conflitos com ele. E o quarto cuidado é faça com que o cliente se sinta importante. Busque ouvi-lo, busque entender qual é a necessidade dele, qual é o anseio dele e tentar promover para ele um atendimento exclusivo para ele se sentir único. E o quinto cuidado é mostre que vocês estão do mesmo lado. Evite assuntos conflitantes sobre a empresa ou sobre o produto com o seu cliente, tá bom? E o último cuidado é estimule a reciprocidade. Demonstre atenção, cuidado e empatia com o seu cliente, de forma que ele se sinta tão grato que queira até te retribuir por isso. A terceira dica é conheça os seus clientes previamente. Então você pode começar a analisar o perfil e o comportamento dos seus consumidores através dos seus canais de comunicação, ou seja, seu site, seu blog, sua rede social. Você pode ver quais são as características em comum entre eles e bater essas informações também com o perfil observado pelos seus vendedores que ficam na loja, tá bom? E a quarta dica é entre em sintonia com o consumidor. Você está atendendo um cliente e percebeu que ele é bem animado e bem comunicativo? Então essa é a hora de você agir como ele. Seja também animado e comunicativo na hora de mostrar um produto, de tirar as dúvidas dele, tá bom? Mas sempre tem aquele cliente que também não é tão animado assim, né? Então, se você receber um cliente e você viu que ele é mais calado e mais objetivo, não fica oferecendo um monte de produto para ele, mas seja sempre simpático e objetivo na hora de responder todas as dúvidas. Então, são essas características que tornam o seu atendimento mais humano e menos operacional, combinado? A quinta dica é: deixe o cliente livre. Aquele cliente entrou na sua loja e você percebeu que ele não está muito afim de papo ainda, deixe ele livre, deixe ele caminhar livremente pela sua loja. Não fique em cima dele ou pressionando ele. Pode ser que isso gere um incômodo e que provoque nele a sensação de quero sair logo daqui. Mas também você não precisa se afastar e deixar ele sozinho para não soar como um desinteresse, tá bom? Sempre seja por perto, caso ele tenha alguma dúvida ou precise de algum auxílio, combinado? E a sexta dica é: conheça bem o que se está vendendo. Concorda comigo que não adianta nada ter um vendedor na loja se ele não sabe falar nada sobre o produto, não sabe tirar as dúvidas dos clientes, ele simplesmente sabe o que está escrito na oferta? Isso o cliente também já sabe, não é mesmo? Então sempre treine os seus vendedores para que eles saibam tirar as principais dúvidas dos clientes, falar sobre os produtos, sobre as características e os diferenciais, combinado? A sétima e última dica é: crie um ambiente acolhedor. Vamos concordar que o ambiente da sua loja é o lugar principal onde a sua persona tem que se sentir à vontade, não é mesmo? Então você tem que investir na decoração, na iluminação, na trilha sonora, em todos esses pontos, até mesmo nos móveis. Ela tem que se sentir acolhida e confortável para querer passar mais tempo dentro da sua loja. E aí, o que você achou dessas 7 dicas? Tenho certeza que elas vão te ajudar a melhorar em muito o seu atendimento com o cliente na loja. Só que é muito importante focar aqui. Por mais que você aplique todas essas dicas que eu te passei, você sempre tem que estar de olho em investir em gestão de pessoas, em planejamento e em infraestrutura. E para garantir que o seu negócio sempre vai ser um sucesso, sempre aposte em ações de comunicação e de relacionamento com o seu cliente também, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que ele tenha te ajudado. Continue navegando aqui no nosso blog e até a próxima. Tchau! É isso, gente. Nossa aula hoje a gente procurou olhar para o atendimento ao cliente com as características importantes para quem atende pessoalmente, presencialmente.
tá? Muitas dessas dicas que ela falou, a gente conversou um pouquinho durante a aula. Ela explicou um pouco melhor por que isso é importante para um ambiente de loja, né? Que é um ambiente que tem atendimento presencial, pessoal, né? E de outras coisas também que são importantes. Uma coisa que eu gostei que ela falou no final, que é algo que eu tenho repetido em todas as aulas. A gente olhar para o atendimento ao cliente, a gente consegue compreender que ele é parte, né, de ela é mais uma coisa, na verdade, que tem que ser muito bem feita para que a empresa se mantenha de pé. Não quer dizer que a gente não vá olhar para as outras questões como infraestrutura, né, parte técnica, né, financeira. A gente vai olhar para todos os lados da empresa para que ela possa oferecer bons produtos e bons serviços. Mas o atendimento ao cliente, pode ser porta de saída de muita gente e é por isso que a gente precisa se atentar e dar a importância devida. Para o presencial, então, dentro dessas características que a gente falou, mais ainda, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Agora só semana que vem, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.